Professor Hélio, como é que Bom tá? Bom dia, dia. Leonel. Mais uma. Sabe, Mais professor? uma. E muita gente fica me cobrando. Vai ter de novo, Brizola? Como é que é? Vai Pô, ter que a aula de legal. novo? Vai ter o debate? Está sendo muito proveitoso. Pô, que As bom. pessoas estão colocando isso na internet. Achei isso bacana, sabe? Queria comentar contigo da importância que a gente está fazendo esse fio da história. E eu acho que as pessoas precisam muito entender o que Não, isso é foi que fundamental. representou o trabalhismo e principalmente o que foi o Getúlio Vargas, porque ainda tem essa coisa que se cristalizaram, inclusive um tremendo equívoco, associar o Getúlio a forças fascistas, quer dizer, ou seja, que não era alguém que de fato ajudava a classe trabalhadora, que a CLT saiu de fato, claro, e com muita luta do povo brasileiro, como você mesmo fez o fio da história, mas claro, teve ali alçado principalmente pelo Getúlio. O Getúlio enfrentou as forças externas com muita força, né? Enfim. E há muita confusão, Aurélio, nesse sentido. Eu estava E fazendo essa uma live. confusão e acaba tendo um resultado político, né? Acaba tendo um resultado Exatamente, por isso que eu quero dizer, político. eu estava fazendo outro dia uma live e me surpreendeu muito com uma liderança que está sendo alçada dos movimentos dos motoristas de aplicativo e tal, que sofre uma expoliação, explorados por uma empresa multinacional, né? E ele, muito ativo de São Paulo e tal, por É o exemplo, Galo, né? ele rotula o Getúlio como fascista, Sim, mas a força, convivência, uma a força convi... burguesa. o discurso hegemônico no campo da esquerda, principalmente da esquerda revolucionária, equivocadamente, é não compreender, né, o papel do Getúlio. Né? Não tentar compreender de uma forma de entender esse processo social, de Claro. entender como se dá a relação com a classe trabalhadora. Né? E se você fizer isso, você vai perceber, claro, Getúlio tinha um projeto burguês? Tinha. É, claro. Havia, naquele momento, elementos autoritários em vários momentos da sua atuação política que afloraram? Havia. Agora, não dá para você simplesmente reduzir tudo isso, né, à forma fascismo. Né? Eu comentei aqui quando a gente estava conversando sobre isso, quer dizer, eu também, quando eu entro na minha militância política, com 21 anos de idade, o discurso que eu ouvi era esse, o discurso oficial era esse. Getúlio era fácil, sobrava até para o Brizola. Sobrava até Sim, para o Brizola, generalizavam claro. logo, não, qualquer coisa Generalizava como um todo, né? próxima do trabalhismo significa fascismo. Não faziam nem aquela equivocada diferenciação do Getúlio fascista e do Getúlio democrata. Né? Nem isso faziam. O Getúlio era fascista, sempre foi, e os seus seguidores também eram, e não se discutia mais nada. E aí, na tua cabeça, você sem informação, sem debate, sem nada, Jango devia ser fascista também, o Brizola Claro. também era fascista, porque reivindicava o Não. Getúlio, E o ficava. golpe foi contra quem? O golpe foi contra Não, quem? isso Né? Quer começa a dizer que você é chamar contra o golpe, mas você não é a favor da quem estava essa, no poder, que foi apeado do poder. Uma contradição essa absurda, né? contradição é que começa a despertar, né? As pessoas começam a despertar para essa contradição. Peraí, de várias maneiras. No meu caso, foi eu vi a minha família dizendo que o Brizola era comunista, e dentro do sindicato, as pessoas, os dirigentes sindicais dizendo que o Brizola era um burguês com influência do fascismo. Eu disse, cara, tem duas coisas, tem alguma coisa errada aí. Como é que, né, um setor da sociedade diz que o Brizola é comunista e o outro diz que o Brizola é fascista? Eu quero entender que é, entendeu? E me surpreendi, na medida que eu fui estudando, na medida que eu fui aprofundando, encontrar, né, escritos do Darcy, do próprio Rui Mauro Marini, que era uma pessoa inquestionável quanto ao seu compromisso com a Revolução Latino-Americana, que não relativizavam, mas faziam uma mediação, né, desse discurso com a realidade concreta. Diz, olha, o Rui tem um textinho sobre a Universidade Brasileira, que ele fala sobre o surgimento da universidade, e aí tem 2, 3 parágrafos que ele comenta sobre o Estado Novo. E aí, nesses 3 parágrafos, ele diz assim, o Estado Novo tem apenas uma aparência em relação ao fascismo.
o corporativismo do Estado Novo cumpre um papel completamente diferente do corporativismo na Europa. O corporativismo no Brasil teve como objetivo e finalidade organizar um Estado que não existia enquanto tal, um Estado nacional. Na Europa, o corporativismo serve para destruir um movimento operário que estava ameaçando o poder estabelecido. Então, são duas realidades completamente diferentes que uma visão eurocêntrica, ou seja, uma visão que meramente você faz uma comparação, né, e tenta encaixar o que ocorre na Europa com o que está ocorrendo aqui. Ah, ótimo, aqui tem a LN, tem a NL, poxa, aqui tem os integralistas, então tá vendo, ó, o fascismo está em ascensão, o comunismo está aí, faz essa visão completamente eurocêntrica e reproduz aquela história europeia. E claro, aí tem a luta política, obviamente tem os interesses, cada partido vai contar uma história, né? O PCB batia muito pesado no Getúlio, por causa de 35, do levante de 35, havia esse enfrentamento, havia divergência do Prestes desde 30, quando ele não participa, né, do golpe da chamada Revolução de 30. Então, tudo isso vai construindo, né, um imaginário, digamos assim, na esquerda, em que ela vai negar tudo isso. Ela vai negar tudo isso. E vai passar para as novas gerações que não viveram esse processo e que não estudam, né, também não se debruçam para estudar esse processo, esse tipo de concepção. Deixa eu ver. Aurélio, o primeiro comunista fora as fileiras trabalhistas, fora das fileiras trabalhistas que propôs que os comunistas tinham que se aliar aos trabalhistas, foi Marighella? Olha, não, isso aí já em 45, é criado um movimento de unidade trabalhista, né, no momento da deposição do Getúlio, e naquele momento nós vamos ver uma aproximação entre trabalhistas e militantes do Partido Comunista no movimento sindical. Inclusive o MUT, num primeiro momento, ele é quase que... Ele é construído pelos comunistas, mas é um espaço mais amplo, e esses trabalhistas vão impulsionar que o movimento de unidade trabalhista assuma a bandeira da Constituinte com o Getúlio, porque se aproximava muito do movimento queremista, que era o Queremos Getúlio. Só que o MUT deu, né, um ponto a mais, era Constituinte com o Getúlio, né? Então era uma forma, já havia uma aproximação a partir daí. O Marighella, o que acontece é que na década de 50, com a chegada do Jango ao Ministério do Trabalho, muda completamente a política, porque a gente tem que entender que é um processo, quem se propõe a atuar no nível institucional tem uma série de limitações. Claro, não é um processo revolucionário. Claro. E aí você vai ter, de 50 até 52, o Getúlio ele fica com minoria, a gente viu isso, fica com minoria parlamentar, e ele tem que tentar, ele faz uma aliança, né, com amplos setores de oposição ao projeto histórico dele, porque ele tem minoria, ele está tentando, né, sobreviver politicamente ali, e tentando implementar o seu projeto. Quando ele percebe que essa composição não vai permitir isso, que inclusive está atrapalhando, ele muda a composição do seu ministério, né? Aí puxa o João Goulart e tudo mais. Nesse momento vai haver uma virada dentro do movimento sindical, de não exigir mais atestado de ideologia, de não ter mais intervenção nos sindicatos, chega ao ponto de apoiar uma greve dos portuários. Então isso muda, né? Vai começando a mudar a visão dos setores sindicais do Partido Comunista em relação, né, aos trabalhistas, né? E o Marighella era dirigente, eu acho que da área sindical em São Paulo, e ele tem uma declaração no livro do Mário Guimarães, a biografia dele, em que o Marighella, ele diz que o Marighella discutiu no partido essa realidade, em que ele, os trabalhadores do PCB, né, militantes do PCB, iam para a porta de fábricas em São Paulo, faziam um discurso dizendo o seu programa, o que eles defendiam, os trabalhadores aplaudiam, ouviam e tudo mais, e aí eles complementavam dizendo que o Getúlio era um agente do imperialismo americano, né, que o governo de Getúlio tinha que ser derrubado,
e aí os trabalhadores, no mínimo, viravam as costas, no máximo, agrediam os militantes do PCB. Né? E aí ele começa a perceber na prática que tinha alguma coisa ali que não estava, né? E começa a ver, olha, nós temos que rever a nossa posição em relação ao trabalhismo, nós temos que rever a nossa posição em relação ao Getúlio, nós temos que rever, discutir o que está acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo que a gente não está acompanhando. Com o suicídio de Getúlio, aí é uma pancada violenta no PCB, no sentido dele rever, né, essa visão de que Getúlio era um agente do imperialismo americano, representava os interesses do imperialismo americano contra os interesses do imperialismo inglês, né, uma visão bem equivocada, né, que o PCB tinha nesse momento. E a partir daí vai haver uma aproximação, que nós vimos na semana passada, um crescimento brutal da aproximação, apesar de haver divergências em vários momentos, no sentido até que o trabalhismo, ele, de certa forma, né, setores de esquerda do trabalhismo tenderam até a radicalizar mais nesse processo. Né. Tem que tomar muito cuidado, o Eduardo fez uma pergunta, não é na realidade uma infiltração. Né. Há uma política deliberada do PTB, né, de atrair, a partir de 50, né, principalmente no momento que o João Goulart assume a presidência do partido, quando ele sai do Ministério do Trabalho, há uma política deliberada do PTB de aproximar os comunistas do PTB, abrindo espaço para que os comunistas lançassem as suas candidaturas pelo PTB, enfim, pelos motivos óbvios, que eles estavam na ilegalidade, não poderiam lançar candidatos. Então não foi uma política, digamos assim, uma iniciativa do PTB de se infiltrar, não era uma tática de entrismo, o PCB não queria dar direção política ao Partido Trabalhista Brasileiro. Pelo contrário, ele até disputava no movimento sindical, né, havia disputas entre comunistas e trabalhistas, que com o tempo, foi construindo-se a partir da base, a partir das lutas, uma aproximação entre os setores à esquerda do trabalhismo, né, que foram se tornando majoritários dentro do PTB, e os militantes do Partido Comunista Brasileiro, levando inclusive a ter conflitos em determinados momentos. Eu comentei aqui no nosso último encontro, né, eu conheci um militante que se dizia comunista janguista, né, e estava na Frente de Mobilização Popular, dirigindo, era presidente da Frente de Mobilização Popular no Sul Fluminense, no pré-64, quando a direção do PCB negociava também a participação na Frente Progressista, que o Santiago Dantas estava propondo, para se contrapor à Frente de Mobilização Popular. Quer dizer, então, essa aproximação acabou gerando também, né, esse avanço do movimento sindical vai gerando contradições dentro do Partido Comunista Brasileiro também, e geram, inclusive, as dissidências que vão dar origem às organizações de luta armada. Bom, começamos vamos lá. Voltar, né? Claro. Vou dar uma retomada um pouquinho anterior para a gente poder amarrar algumas coisas. A gente parou em 67, né? Nós tínhamos aí o início da ditadura. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que o governo Castelo Branco era moderado, que o governo Castelo Branco não veio como meio um mandato tampão. Não existe evidência histórica concreta em relação a isso. Isso é um discurso, né, que a direita adora fazer, né, para tentar, principalmente a direita liberal, que apoiou o golpe, né, houve civis liberais que apoiaram o golpe, né, ou que ficaram em cima do muro, como o Juscelino, que disseram, olha, eu não vou ficar contra Minas, eu não gosto do golpe, mas não vou ficar contra Minas. Mas a grande esperança era as eleições que haveriam em 65, e para todos os efeitos se achava, né, esses setores viam como um mandato tampão. Muito pelo contrário, o governo do Castelo Branco ele vai erguer as bases econômicas e financeiras que vão deslanchar o modelo de desenvolvimento dependente, né, da ditadura, vai ter, né, um apoio da burguesia brasileira, dos grandes setores econômicos do Brasil,
adota uma política de estabilização que atinge brutalmente os trabalhadores, controles de salário, redução da idade legal mínima do trabalho, fim da estabilidade no emprego, que até aquele momento existia, substituindo pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, proibição de greves, repressão aos sindicatos, o famoso AI-1, né, vai fornecer um instrumento jurídico para encarcerar milhares de pessoas. Para vocês terem uma ideia, não foi o Pinochet que estreou essa história de usar estádio de futebol para ser prisão no momento de golpe, não. O estádio Caio Martins em Niterói, né, foi utilizado como área de detenção, embarcações da Marinha Mercante, da Marinha de Guerra, enfim, liberou a execução de manobras policial militares para detenção em massa, com bloqueios de rua, busca de casa em casa, checagem individual. Né? Em 64, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, quase 50 mil pessoas acabaram detidas. Era uma chamada Operação Limpeza. Parece que 64, né, dá o golpe, não tem repressão. Ah, não houve resistência. Espera aí, mas foram 50 mil pessoas presas. Por que elas foram presas? Né? Porque havia possibilidade de uma resistência. Né? Desenvolver todo um projeto de repressão para o expurgo no serviço público, vai criar comissões especiais de inquérito policiais militares. Foram 763 IPMs, 40 mil testemunhas, 10 mil réus. Isso só em 64. Né? A grande maioria desses perseguidos eram militares, era uma coisa brutal. O militar era declarado morto. Ele era um morto em vida. Ele perdia todas as vantagens adquiridas ao longo da carreira, soldo de promoção, aposentadoria, salário saúde, salário família. E a mulher dele recebia, quando recebia, uma pensão de viúva. Uma pensão de viúva. Então, era uma coisa, o pessoal, 67 começa. Não, começou com o Castelo Branco. Nesse momento vai se constituir o Serviço Nacional de Informações. Pouca gente sabe, a base documental para a criação do SNI, que era o general Golbery do Couto e Silva, que era do IPES, Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais da direita, financiada pelo imperialismo, a base das informações para a formação do SNI era um arquivo do IPES que tinha um levantamento sobre 400 mil brasileiros. Ou seja, o IPES, antes do golpe, fez um levantamento. Se fala das listas comunistas, né, que tinha uma lista que as pessoas iam ser presas se houvesse um golpe, iam ser levadas para o paredão, iam para os campos de cana-de-açúcar, para os gulags e tudo mais. A direita tinha uma lista de 400 mil brasileiros que ela investigava. Né? Não era nem o Estado brasileiro, era o IPES, com apoio do imperialismo americano. O Golbery vai assumir o 12º andar do Ministério da Fazenda com um orçamento de 260 mil dólares em valores da época, a maioria de verba secreta. Então você imagina o que ele não fez. Para ter uma ideia, ele era na eminência parda da ditadura, e pelas costas os próprios militares chamavam ele de satânico Dr. Gol, que era uma ironia do vilão do filme do James Bond, o satânico Dr. No. Os próprios militares tinham essa visão, né, do Golbery. Em outubro de 65, ele vai baixar o AI-2, né, vai mudar as regras do jogo de representação política, suprime as eleições por voto popular para presidente para a República, extingue todos os partidos existentes, e em fevereiro ele assina o AI-3, que vai acabar com a eleição direta para governador, e um ato complementar que altera a correlação de forças políticas na Assembleia Estadual a favor das forças, né, de direita, e aquela norma que ele cria 2 partidos, o partido do Sim e o partido do Sim Senhor. Era a Arena e o MDB. A agremiação encarregada de defender e dar respaldo ao governo militar, e o MDB a oposição consentida. O MDB nessa época é desordenado, tímido,
são amplos setores que se opõem à ditadura, é uma mistura de liberais conservadores, esquerda de vários matizes, mas a base de formação do PTB, do MDB, que isso não aparece muitas vezes, não aparece nem na história contada, muito menos nas séries. Aí teve uma série na Globo que fez muito sucesso, eu esqueci o nome agora, estou ficando velho. Na época do governo do Collor, eu acho que pegava esse período da ditadura, Anos Rebeldes, lembrei. E eles falavam da oposição e não surgia uma vez a palavra trabalhista. Os trabalhistas não existiam. Os trabalhistas não existiam. E a fundação do MDB, a base de fundação do MDB, eram velhos trabalhistas e velhos PCDistas do Partido Social Democrata. E foi a base de organização, né, do MDB. Havia, inclusive, uma dúvida muito grande se esse partido ia cumprir algum papel. Inclusive, não foi nesse período, mas um pouco mais à frente, na década de 70, um pouco antes do milagre econômico, eu não encontrei nenhuma afirmação em nenhum livro, não sei se existe, isso é um depoimento de um ex-militante da VPR, né, um companheiro do Rio Grande do Sul, que faleceu até novo, com 65 anos, um baita quadro, um companheiro de valor assim incomensurável, Carlos Alberto Terreira de Ré, mais conhecido como Minhoca, foi um dos presos mais jovens na ditadura militar, e que ele diz que havia uma articulação, logo depois que 71, por aí, que uma tentativa de criar um Partido Trabalhista Revolucionário. Uma discussão com Brizola para criar o Partido Trabalhista Revolucionário, e o braço armado desse partido seria a VPR. Teria um braço armado que seria a VPR. Não sei se realmente era um depoimento que ele deu, nunca tive acesso a nenhum documento, nenhuma informação, nenhum livro que citasse, né, o depoimento dele, mas acredito que pela proximidade desses setores, é viável. Quer dizer, a VPR ela surge com quadros oriundos também do MNR, né? Então, da POLOP, que tinham participado do MNR. Então, haveria essa proximidade, poderia acontecer. Mas isso demonstra só o fato de haver um indício de que isso podia acontecer, né, somado ao fato que o Brizola fez campanha pelo voto nulo nas eleições de 74, né, nas eleições de 70 e tudo mais. Tudo isso aponta para um descrédito, né, do MDB num primeiro momento. O índice de votos nulos e brancos era muito alto. Eu estou querendo até dar uma olhada, ver como é que está o índice de votos brancos e nulos hoje, apesar de ser uma conjuntura diferente. Eu acho que é até maior. É 21% em 66 e 30% em 70. Para você ter uma ideia da quantidade de pessoas que não acreditavam realmente que esse partido cumpriria um papel, né, de oposição. Vai ter um período, entre 67 e 68, que os parlamentares do MDB vão ter uma atuação, né, mais efetiva, vão participar de protestos, passeatas, greves, né, denunciando o arbítrio, a perda de direitos, a desnacionalização que estava acontecendo. Inclusive, isso vai empurrar a ditadura militar ao AI-5. Vai ver isso mais à frente. O MDB vai pagar um preço altíssimo, vai baixar de 139 parlamentares, né? Vai se reduzir para 89, vão ser 60 cassados do MDB com AI-5. Bom, esse AI-2 ele vai devolver o Lacerda à oposição, né? Quando acabam os partidos e suspende a eleição, né, de 65, aí o Lacerda descobre que está vivendo numa ditadura, né? E aí ele propõe, ele lança ele descobriu naquele momento, ele descobre aí, e aí resolve criar a Frente Ampla. Oi? De tudo que organizou, né, Aurélio? Brizola não quis se sentar nessa Frente Ampla. Não. A Frente Ampla juntava ele... O governo do Vargas, o Brizola dizia. Exatamente, ele juntava o Juscelino, ele e o João Goulart. E o Partido Comunista, na época, que apoiou a Frente Ampla, né? Nesse período, inclusive, o Partido Comunista apoiava a criação da Frente Ampla. O Leonel Brizola se recusa,
né? O Brizola se recusa, não tem como ele se encontrar com o Lacerda, e o Miguel Arraes também diz, olha, estou fora disso aí é furada, né? Não tem como. E o Seixas Dória, de Recife, que era uma principal liderança das esquerdas do Nordeste, também, o Seixas Dória, de Sergipe, é o outro governador que foi caçado pela ditadura, que também discorda, né, e não participa dessa frente ampla. Era uma alternativa oposicionista, abria canais de participação para a sociedade, né, pregava a restauração do poder civil, anistia, pluripartidarismo, direito de greve, enfim. Só que em abril de 68, Costa e Silva decreta a sua ilegalidade e proíbe as atividades. Ao mesmo tempo, né, antes, exatamente nesse mesmo momento que começa a se discutir a Frente Ampla, em 66, é criado o CIEX, o Centro de Informações do Exterior. Para vocês terem uma ideia, esse Centro de Informações do Exterior funcionou no Itamaraty, era vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, e funciona, né, como um serviço secreto da ditadura, integrava os staffs das embaixadas e reunia o maior volume possível de informações sobre as atividades brasileiros no exílio. Até esse momento, até 67, a ditadura vai se utilizar da estrutura de repressão já existente nos estados, os DOPs, né, e tudo mais. Um dado interessante, que é importante, que pouca gente comenta isso, quando o Brizola se elege governador do Rio Grande do Sul, em 58, a primeira medida do Brizola é destruir os arquivos do DOPS gaúcho. Isso é uma coisa que é muito pouco comentada. A primeira coisa que o Brizola faz é destruir, né, os arquivos do DOPS gaúcho. Ele tentou fazer isso no governo do Rio de Janeiro, teve dificuldade, ele tentou até fazer. Eu me lembro que teve essa discussão, criou mas no Rio Grande do Sul, né, no período, né, do seu governo no Rio Grande do Sul, ele vai destruir os arquivos do DOPS. Bom, o CIE, né, esse centro vai ser criado, desculpe, a partir daí, desse período, também vai surgir o CIE, Centro de Informações do Exército. E aí vai ter um processo muito mais avançado, né, naquela repressão que já existia, tortura que já existia desde o início da ditadura, né? Era a peça mais letal dessa máquina que foi sendo construída, né? Havia também o Centro de Informações da Marinha, que existia desde 57, e o de Segurança da Aeronáutica, que é construído na década de 70, já no auge, né, do processo de repressão. O Castelo Branco vai morrer depois de terminar o mandato dele, uma morte extremamente estranha. Ele estava regressando de uma viagem do Ceará e o pequeno avião bimotor que ele viajava bateu de frente com uma esquadrilha de jatos da Força Aérea Brasileira. Foi um acidente. E aí ele morre. Já havia uma insatisfação muito grande em relação ao Castelo Branco. Os setores os militares queriam aprofundar e radicalizar a ditadura, achavam que o Castelo Branco era muito frouxo, né? Havia muita frouxidão em relação, né, a esse processo todo. O general Costa e Silva começa a assumir uma liderança desses setores e em 67 ele assume o governo. A economia estava em crescimento, porém havia um arroxo econômico, talvez por isso mesmo ela estava em crescimento, um arroxo econômico brutal sobre os trabalhadores e assalariados dos setores médios urbanos. Custo de vida subindo, salário congelado. Nesse período de descontentamento, já vinha se articulando, nós vimos isso superficialmente no final do encontro passado, uma tentativa de resistência armada, né, do regime militar, que foi o MNR, que o Brizola organizou no exílio junto com outros trabalhadores da cidade, do campo, né, com muitos oriundos daqueles que foram expulsos, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, com participação da Polop nesse processo, setores ligados ao grupos do 11, do Partido Socialista Brasileiro, estudantes, enfim. Foi a famosa guerrilha, né, de Caparaó. Havia uma
uma divergência interna que foi superada, mas é interessante se observar, o Brizola era contra o foco guerrilheiro, ele entendia que não ia funcionar no Brasil, como também não funcionou em Cuba. Isso é uma coisa, tem um texto maravilhoso da Vânia Bambirra, um codinome de Cléa Silva, que é Os Erros da Teoria do Foco, em que ela ela destrói completamente essa concepção, né, de luta de foco guerrilheiro. Ela mostra claramente que a Revolução Cubana não foi feita dessa forma. Tem outro livro dela maravilhoso que não tem no Brasil, que é Revolução Cubana, ela conta, né, a reinterpretação, Revolução Cubana, uma reinterpretação, em que ela reinterpreta, né, a Revolução Cubana, mostrando que foi uma insurreição popular e como se deu a participação da classe em todo o processo, como haviam greves gerais, como havia todas as formas de lutas possíveis, entre elas a guerrilha. Então não era, até porque guerrilha não foi uma invenção dos cubanos, houve guerrilha em todas as revoluções, inclusive na Revolução Russa. Tem textos de Lenin sobre o uso da guerrilha, enfim. Então essa não é... Mas é importante porque um setor majoritariamente a luta armada contra a ditadura se deu na lógica do foco guerrilheiro e foi derrotado. Bom, em 67 teve a desarticulação do MNR, né? Isso, paralelamente, havia uma efervescência política enorme, né? Teve a morte do Edson Luiz, a passeata dos 100 mil, né? Mais de 600 pessoas compareceram à missa de sétimo dia na Candelária do Edson Luiz, a Igreja Candelária cercada por centenas de fuzileiros e cavalarianos da Polícia Militar. Para permitir a saída dos fiéis, os padres fizeram uma fileira para proteger as pessoas que tinham ido, né, à missa. O Otto Maria Carpé, que é um crítico literário famoso na época, estava lá, ele gaguejou para os padres: inesquecível, padres, inesquecível. Né? Vocês imaginem a situação. Né? E uma repressão brutal começa a partir daí. A Igreja Católica, que majoritariamente apoiou o golpe militar em 64, ela começa a se afastar. Né? Claro que houve também expurgos na igreja durante esse período todo, né, de setores que tinham uma identidade maior com os setores populares. Muitos já tinham até se afastado na década de 60 da Igreja Católica, não da religião, mas da estrutura da igreja. Né? E nesse momento começa a haver uma mudança, né, na linha da igreja, e a igreja começa a se colocar na defesa dos estudantes, dos movimentos populares, e acaba tendo uma influência no movimento operário, comunitário, camponês, com o surgimento das comunidades eclesiais de base. O movimento sindical está sofrendo uma repressão brutal desde 64, e eu diria que o último respiro do movimento sindical pré-64 se dá exatamente nas importantes greves de Osasco e Contagem, né, quando vai surgir, inclusive, uma grande liderança, que foi José Ibrahim. Conheci ele, inclusive, num momento, né, militando no PDT. Essas duas greves tiveram um papel fundamental de apavorar, obviamente, os setores militares, quer dizer, ou seja, a classe operária retornava, né, à luta política, né, retornava à luta por melhores salários, conseguiram calar completamente o movimento operário. Eles tinham dificuldade de reprimir esses movimentos porque eram clandestinos praticamente, eles não conheciam, inclusive, as principais lideranças, eram lideranças de fábrica, né, que se organizavam por local de trabalho, e também em Osasco foi na mesma lógica, né, os metalúrgicos, os operários da Cobrasma não param, né, e esse clima todo, em dezembro, o Jornal do Brasil tem uma capa assim, que era um principal jornal, né, da época, que provocava muita estranheza. Foi montado com essa finalidade. O jornal estampou assim: ontem foi o dia dos cegos. Era a manchete do jornal. Ontem foi o dia dos cegos.
E na parte meteorológica diz assim, tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. E o dia era sol forte, céu limpo, sem vento, né? Ou seja, o que o Jornal do Brasil estava alertando? Primeiro, a presença de sensores nas redações, né? E já era uma medida porque estava vindo alguma coisa aí. Eles não sabiam ainda o que era, mas alguma coisa pesada estava chegando. O clima estava demonstrando isso. Simplesmente era a decretação do famoso AI-5, tão discutido hoje, né, tão reivindicado hoje pela extrema-direita fascista genocida brasileira. Né? Era um documento que fechava o Congresso Nacional por tempo indeterminado, é importante frisar isso, suspendia a concessão de habeas corpus, franquias constitucionais de liberdade de expressão e reunião, imagina, permitia demissões sumárias, o que já era feito desde 64, agora se torna lei, porque tudo isso já existia e já era feito, mas agora virou uma lei, claramente, né, delineada. Cassações de mandatos, demissões sumárias, cassação de direito de cidadania, e que o julgamento de crimes políticos fosse feito por tribunais militares sem direito a recurso. Então, né, o pretexto foi um pretexto ridículo, né? Um deputado federal, Márcio Moreira Alves, faz um discurso num momento que a Câmara, inclusive, estava vazia. Ele faz um duro discurso contra os militares, dizendo que, inclusive, as mocinhas nos aniversários de 15 anos deveriam se recusar a dançar, né, com os militares, porque eles estariam envolvidos em tortura e morte, né, de brasileiras e brasileiros, e tudo isso gerou, foi usado, né, ele usa até o termo, se o exército não estaria virando um vale-acolto de torturadores. Depois a gente vai ver mais à frente que os próprios militares chegaram a essa conclusão. E, Aurélio, como é que você vê, só fazer uma parte, porque você vê, como você colocou bem aí, a gente está vendo manifestações pedindo a volta do AI-5, políticos, vereadores, deputados participando dessas manifestações, pedindo o fechamento do Congresso. Há uma clara guerra cultural dos setores do Bolsonaro, ali que faz uma interpretação extremamente equivocada da Lei de Segurança Nacional, da Guerra Fria, ou seja, em vez Veja bem, equivocado do nosso ponto de vista. Equivocado do nosso ponto de vista. Eles nunca deixaram de pensar dessa forma. Revisionismo, o revanchismo, então. É revanchismo. Eles nunca deixaram de pensar dessa forma. Eles ganharam pelas armas, mas perderam pelos livros. Né? Então, aí se querem... Exatamente, mas não perderam espaço na sociedade. Não. Eles simplesmente ficaram em silêncio. Provar, né? Eles ficaram em silêncio. Né? Eles ficaram em silêncio. Mas eles, né, tanto que eles conseguem, né, com o apoio da burguesia brasileira, né, vamos ter claro isso. Bolsonaro não é um cara que surgiu do nada. Com o apoio da burguesia brasileira, com os grandes financistas, os grandes bancos, os grandes latifundiários, o agronegócio. Ou seja, professor, agora... então Bolsonaro pode ser uma franquia dessa turma, assim como o Roberto Campos no Banco Central. Como o Castelo Branco foi, como o Castelo Branco foi, como o Costa e Silva foi. Outra coisa que a gente tem que ficar muito claro, né? Houve uma discussão na década de 90 se a ditadura era civil-militar ou militar, tudo mais. Eu acho que era a ditadura civil-militar imperialista. Né? Não foram só os militares que tiveram liberdade de fazer política nesse período. Você pega o Ministério da Economia e do Planejamento, com o seu Delfim Neto e tudo mais, os caras tinham um poder quase que imperial. O Maílson da Nóbrega tem um artigo dele que ele fala que os poderes dos ministros eram quase que medievais. Eles faziam o que eles queriam. Com carta branca do poder real, que era o poder militar, que era a força das armas. E eles eram civis, faziam a política da burguesia, faziam a política dos grandes empresários. Como é que a gente vai pedir dessas Forças Armadas brasileiras,
sinal de patriotismo nesse sentido, né? Se ela olha, isso não é, isso é que as instituições, as instituições não estão fora, as instituições não estão fora da luta de classe. Não existe essa história de dizer que o exército está afastado, o exército não é político, não existe isso. Na realidade, você vai ter o que pode mudar isso? O avanço da luta de classes. Isso vai se exprimir no exército. É o que aconteceu em todos os processos revolucionários de transformação que ocorreram no mundo. E mesmo os que não foram, você vai ver 30. O que influencia os tenentes a entrarem na luta? A realidade concreta. Eu não duvido que entre os meios militares, na base militar, esteja surgindo uma série de indivíduos, né, suboficiais, praças, pensando, cara, isso está tudo errado, sabe? Como é que pode? O que é isso? O que esses generais estão pensando? Sabe? Minha mãe está morrendo, minha mãe morreu de Covid, meu pai morreu de Covid, meu irmão morreu, entendeu? Meu outro parente morreu. Que política é essa que os meus parentes não recebem, não conseguem receber o dinheiro para poder sobreviver no meio de uma pandemia? Diz que tem o dinheiro, mas a maioria não consegue receber. Sabe? Pensar que as coisas são estanques. Esse tempo atrás, Aurélio, só fazer uma parte para ti, quando o Bolsonaro dá aumento para a alta cúpula das Forças Armadas, ele esquece as praças lá de baixo. Claro, tanto que a esquerda começa a dialogar, o PSOL, o Glauber começa a dialogar com os sargentos e tal, eles começam, pô, eu sei, aquele discurso exatamente, quer dizer, não, são de esquerda, tal, mas estão lutando pela gente, então a gente tem que apoiar, para melhor, quer dizer, a questão é como você coloca bem. E isso vai fazendo as pessoas, eu me lembro, travou um pouco, a gente vai voltar aqui com o professor Aurélio, que está muito bom nesse link com a história, né? Aqui está. Essa parte é importante para que a gente possa entender. Aliás, todas elas, na verdade, para voltamos. Voltamos. Perfeito. A minha internet. A minha caiu também, está oscilando. Você vê as privatizações, né, Aurélio? Aí, ó. Sim, né? E isso é fundamental, a internet ser ruim, voo de avião ser caro, tudo isso tem um motivo também. Claro. Não é uma questão de teoria conspiratória, não. São instrumentos. Imagina você se organizar num país de dimensões continentais indo a pé ou de carro. Claro. Né? Então, isso tem que ser coisa fechada, de poucos setores tendo acesso a isso, setores que vão estar se somando à manutenção do regime. Mas aí o Chaves contava que, ele participando do processo de repressão, eles prendem um carro, eles apreendem um carro, e quando eles abrem a mala do carro, tinha um monte de livro. Um monte de livro. E ele ficou curioso e pegou um para ler. Era um livro do Mao Tse Tung. Ele pegou o livro e foi ler o livro. Entendeu? Ou seja, no Peru, o Velasco Alvarado, que foi presidente do Peru, nesse período da ditadura na América Latina, ele começa, e era um nacionalismo revolucionário, não era uma ditadura de extrema-direita, de direita, né? Eles começam a tentar implementar um governo popular, né, e nacionalista. Ele é oriundo da repressão às guerrilhas. E em determinado momento eles chegaram à seguinte conclusão: a gente fica enxugando gelo. O problema não é a guerrilha existe porque tem miséria. Ele está oscilando um pouco. Já retorno aqui, estava com a pergunta da Marcília, do professor Iago. Quero agradecer as pessoas que estão entrando. Nessa terceira parte, o Grego Carneiro, militar no Brasil é mimado, pela esquerda e pela direita. Se coloca como, você vê tanto que eles não gostam de ser criticados politicamente, gostam de participar da vida política, né, fechar contratos, mas não gostam de ser criticados politicamente. É o imperialismo que está boicotando a gente aqui. Pode ter certeza. Se lá atrás, com pouca estrutura, escutavam 400 mil brasileiros vigiados... Não, foi a primeira coisa que eu pensei. É a primeira coisa que a gente pensa, né?
O Snowden denunciou um pouco tem dessa... a ilusão. Porque a nossa internet toda passa pelos Estados Tem a Unidos. ilusão de que não Ligação existe uma direta. estrutura de investigação, de levantamento, de uma infantilidade, de uma E as quase uma comunicações, eu estava estupidez vendo, Aurélio, todas brutal. elas são por empresa americana. O Facebook é uma que está mais Sim, expandindo a comunicação, está fazendo um cabeamento praticamente circundando toda a África do Sul, toda aquela parte, mais de 38 mil milhas de cabeamento. Ou seja, comprou uma grande produtora de comunicação de Angola, está expandindo o seu império da comunicação absurdamente. E vai usar isso politicamente, é óbvio, para o imperialismo estadunidense, não vamos ter dúvida em relação a isso. Essa historinha de que não existe mais nação, nós vivemos na globalização, isso aí é historinha contada aí para assustar os bobos, entendeu? Como faz o Bolsonaro, globalização e tudo mais, não sei o quê, temos que combater, as nações estão perdendo espaço, não sei o quê, não estão perdendo espaço nenhum, as nações estão aí firmes, fortes, defendendo seus interesses. Nós, pelo contrário, a gente precisa de uma globalização que rompa com o capitalismo e construa um novo mundo, um mundo que possa sobreviver, inclusive, porque nós estamos indo para o buraco. Bom, de qualquer maneira, a gente estava em 65, do AI-5, né? Em 67, do AI-5, eu discordo frontalmente de várias linhas historiográficas, hoje tem isso como consenso, que não teve golpe dentro do golpe nenhum. Não houve golpe dentro do golpe, não foi uma ditadura que ficou mais... Né? O que houve foi uma institucionalização do que existia desde 64. Né? Ele montou todo um conjunto de instrumentos, normas jurídicas, discricionárias, né, com valor legal, para legitimar o aprofundamento brutal, né, da repressão aos setores populares. Eles criaram um arcabouço jurídico para isso, uma legalidade de exceção. Uma legalidade de exceção, né, para justificar todos os atos que eles vão ter nesse momento. Bom, é esse momento que o Brizola acaba abandonando a luta armada, quer dizer, o MNR é derrotado, a guerrilha de Caparaó é desbaratada, o Brizola se afasta, né, disso daí. Ele está no Uruguai desde 65. Eu acho que um dos poucos exilados no mundo que estavam prisioneiros no exílio, porque ele ficava preso num quarteirão, né, perto da praia. Onde o vento faz a curva, Atlântida, é o pior lugar, mais frio, mais deserto. Naquela época, então, não tinha nada. Professor, ali onde o chuva perdeu as botas, ali onde o vento faz a curva, ninguém vai ali. Só vocês, né? Você chegou aí lá? A gente passa por lá, mas é deserto, tá. Ninguém fica ali. É para você, é uma espécie óbvio. de uma Sibéria. Isolado, no exílio e preso. Né? No exílio e preso. Fica claro que pela via insurrecional naquele momento não haveria condições de derrubar a ditadura. Né? É curioso que nesse momento, quando eles chegam a essa conclusão, outros setores, né, chegam à conclusão que o caminho é a via insurrecional. Né? O MNR, na realidade, ele vai rachar. A base do MNR, incluindo a base militar do MNR, na sua grande maioria, vai dar origem, vai contribuir para o surgimento das novas organizações de esquerda revolucionária e de guerrilha, DPR, VAR Palmares, né, vai contribuir inclusive com a LN, enfim. Né. Houve uma tentativa de unificar, vários momentos de unificar esses grupos de luta armada, não conseguiram essa unificação, até porque essa unificação não se dá por decreto. Né? A unificação da esquerda, ela não se dá a nível eleitoral ou por uma luta específica, ela se dá pelo avanço da classe, da própria classe trabalhadora, se unificando nas suas lutas, se mobilizando para as suas lutas. É isso que vai gerar essa unidade. Então essa esquerda ficou muito isolada do povo, teve pequeno apoio, né, dos setores operários, camponeses, isolados e com movimento popular esfacelado, poucos recursos materiais humanos, militares, fizeram ações heróicas, espetaculares, no final já eram ações visando salvar a vida dos seus militantes, salvar toda uma geração de militantes, que o objetivo da ditadura era acabar
literalmente, com esses militantes, matar esses militantes, né? Então, vários momentos importantes dessa luta, se a gente for discutir isso, a gente vai ter 3 horas para ficar debatendo isso, né? Não é o nosso objetivo central, mas é importante lembrar do Lamarca, em 69, né? Ele vai sair do quartel com um caminhão cheio de armas, né? Subsídio, submetralhadora, munição, e a ideia era criar um foco. Ele vai se juntar à VPR, e a ideia é ele criar um foco na Bahia, depois ele não consegue, é derrotado, é morto, né? Marighella, né? Grande Marighella. Marighella vai montar a ELN, vai ter ações espetaculares, é uma organização que mais cresceu nesse campo da esquerda, né? Até porque tinha uma tradição que vinha desde, né, do pré-64. Ele também vai ser morto, vai ser fuzilado, né? Tem aquelas famosas ações dos embaixadores que são sequestrados, e, por último, fechando, né, todo esse processo, a guerrilha do Araguaia levada a cabo pelo PCdoB, na região do Araguaia. Tem uma história muito engraçada, irônica, né? Que o PCdoB, teve um racha no PCdoB de um setor que dizia que o PCdoB tinha que fazer a luta armada. Só que o PCdoB, no momento que esse grupo racha com o PCdoB, né, e cria a ala vermelha do PCdoB, o PCdoB já estava clandestinamente, inclusive clandestino para o próprio conjunto do partido, organizando a guerrilha do Araguaia. E quando estoura a guerrilha do Araguaia, assim, essa dissidência é contra. Diz que não era o momento ainda da guerrilha. Para você ver o nível, né, de desarticulação, digamos assim, que havia naquele momento. O massacre foi brutal, no caso da guerrilha do Araguaia. Entre 72 e 74, 4 mil homens foram para o Araguaia, fizeram uma limpeza brutal no local, mataram todos os guerrilheiros. E a morte do Marighella, ela abre o período de declínio das organizações, a repressão é brutal, vai até 76, né, essa linha de destruição absoluta dessas organizações, ampliando, inclusive, a lógica da tortura, né? A gente vai ver mais à frente aqui como que essa máquina funcionou, porque não foi só o CIES, não foi só o DOPS, surgiu o DOI, o CODE, né? Vai surgir a Operação OBAN, que demonstra claramente o apoio da burguesia brasileira à repressão e à tortura durante a ditadura, porque a Operação OBAN era financiada pela burguesia nacional e internacional, né? Os carros da Folha de São Paulo de entrega de jornais eram usados no processo de repressão, utilizados no processo de repressão. Haviam empresários que iam assistir à tortura, eram convidados, iam lá assistir à tortura, tinham prazer de assistir à tortura, eram sádicos, né? Bom, 69, o Costa e Silva sofre um acidente vascular cerebral, né, afastado da presidência por invalidez, gera uma crise, quase que uma situação de anarquia, e aí o que vai, para resumir a história, surge a figura do Arrasta-Azul Médici, né? Ele era o responsável pelo SNI, ele dirigia o SNI, e ele vai assumir. O Brasil só vai saber da posse dele após 6 de outubro de 69, quando ele é validado pelo alto comando das Forças Armadas, e a repressão, a partir daí, se torna brutal e profundamente, né, eficiente. Eles vão criar a UBAN, né, como eu falei, para vocês terem uma ideia, foi apoiado por empresários e CEOs, né, executivos da Ultragaz, Ford, Volkswagen, Supergel, Copersucar, só para citar alguns dos mais, né, destacados, né? Eles se reuniram com Delfim Neto, veja bem, não se reuniram com nenhum militar, nenhum general, não foi com Golbery, não foi com Geisel, eles se reúnem com um civil, o Delfim Neto, num encontro organizado pelo banqueiro, dono do Banco Mercantil de São Paulo,
e estabelece um sistema fixo de contribuições. Até hoje, nem eu acho que a Comissão da Verdade teve acesso a todos esses dados. Bem guardado que esses dados estão. Talvez estão lá na cabecinha lá do Delfim Neto, assessor do Lula. Né? Em determinado momento foi um consultor do governo Lula, Delfim Neto. Bom, mesmo a legalidade de exceção da ditadura foi burlada, a repressão não teve limite judicial, foi criado casa de tortura, surge o DOI, surge o COD, né? Essa coisa nós ficamos tão horrorizados quando o tráfico pega, prende as pessoas, mata e queima em pneus e tudo mais, que isso aí era feito pela ditadura nesse momento para sumir os corpos, né? Claro que eles também criaram métodos mais objetivos, tipo usar altos fornos de queima de cana-de-açúcar na região de Campos para, né, queimar os corpos que eles desapareciam. Né? Enfim, então, um uso sistemático da tortura, né, como técnica de interrogatório que vem desde 64. Isso se instala nos quartéis no início do governo Castelo Branco, né, e vai se espalhando como um vírus com a conivência de civis e militares, porque ninguém tortura sem ter juiz, sem ter médico, né, sem ter todo um aparato que vai esconder, que vai legitimar, entre aspas, né, que vai dar condições de que isso aconteça. Confissões, laudo pericial, processos absurdos, enfim, uma série. Limpar sangue não é fácil. Gente em hospital disposta a fraudar autópsia, auto de corpo de delito, receber presos marcado pela tortura e dizer que foi um acidente, que morreu. Então era uma estrutura, né, enorme. E precisava de dinheiro para isso, por isso a necessidade de conversar com os empresários. Né? Isso aí era fundamental. Então, não foi a tortura política, foi institucional. Não foi uma coisa de pessoas, por mais desequilibrados que fossem, os que praticavam a tortura, isso foi uma coisa institucional. Não foi uma decisão de pessoas desequilibradas e radicais que em determinado... A coisa se transformou numa estrutura tão terrível, que a gente vai ver no final da ditadura, eu não vou falar sobre isso agora, que a gente vai entrar no milagre econômico, a gente vai ver na crise da ditadura qual era a visão dos militares em relação a isso. Bom, para azar dos setores populares, né, mas em função também dessa repressão brutal, os movimentos populares e classistas calados pela força e tudo mais, vai acontecer o chamado milagre brasileiro. O PIB brasileiro vai crescer 10% ao ano, com uma taxa média de inflação de 20%. Então, para todos os efeitos, uma maravilha, o crescimento do setor industrial, o setor agrícola estava ainda estagnado, né? Porém, um crescimento econômico calcado na lógica do capitalismo dependente, na lógica da superexploração das trabalhadoras e trabalhadores da cidade, do campo, enfim, uma concentração brutal, né, de renda. Os mais ricos, 20%, né, aumentaram a sua renda global e os 80% restantes diminuiu a níveis baixíssimos. Né? Em nenhum momento se dizia que tinha que melhorar os padrões de renda da maioria da população. O já famigerado, nós comentávamos aqui, Delfim Neto dizia que, eu me lembro disso quando era criança, né? Que era uma figura assim, tem que é do bolo, né? O bolo tem que crescer para depois a gente dividir, né? Quando eles estavam o tempo todo dividindo o bolo. Eu acho que valia aquela história do ditado popular, quem parte reparte, não fica com a melhor parte, ou é burro ou não tem arte. Eles estavam repartindo o bolo era naquele momento, e contava essa história boba para os outros. E aí quem levantasse a voz para dizer que não era assim, porque aí vinha a repressão e resolvia o problema. Então esse milagre econômico foi fruto só de uma política econômica, não, foi um violento arroxo salarial, uma queda do salário mínimo brutal, um aumento das crianças abandonadas, uma série de consequências sociais, né? Inclusive isso que a gente discute hoje, de saneamento, tudo isso. Né? Nada disso foi uma queda
brutal do salário mínimo e, ao mesmo tempo, um profundo silêncio pela implacável repressão, né, do patronato dentro das fábricas e do Estado, né, essa repressão conjunta. Né, essa foi a receita, né, do grande milagre. Agora, o barco começa a fazer água. Né, vem a crise do petróleo, a grande crise do capitalismo mundial nesse período, começa uma grande crise no capitalismo mundial, a dívida externa do Brasil já é enorme, 12 bilhões de dólares, o governo não consegue controlar as taxas de inflação, né, começa a classe média a ficar inquieta em relação à queda do seu poder aquisitivo, os sobreviventes das organizações armadas reconsideram sua estratégia de luta e discutem os rumos a seguir, começam a olhar para o MDB com outra cara, quem sabe não é um espaço para a gente, né, enfraquecer a ditadura. Nesse momento, isso tem a ver com a história da reconstrução do trabalhismo no Rio Grande do Sul, um grupo de estudantes intelectuais cria um espaço dentro do MDB chamado Instituto de Estudos Políticos e Sociais, IEPS. É um instituto que vai atrair vários setores de esquerda que não admitiam sequer discutir a participação na frente do MDB, mas esse foi um espaço que foi aglutinando esses setores para debater a realidade brasileira. Em 73 chega a sucessão presidencial, a oposição está totalmente destruída, esfacelada, e o Ernesto Geisel, né, consegue se eleger, né, o Médici faz o seu sucessor, que era o Geisel, o MDB vem de derrotas, né, 70, 72, começa a discutir alternativas e, para surpresa geral, lança uma anticandidatura, a anticandidatura do Ulisses, que eles não tinham a menor ilusão, queria ganhar a eleição, mas era uma forma de denunciar os limites da ditadura. E Ulisses fez uma campanha nacional, viajou pelo país inteiro, e isso fortaleceu o MDB. Porque, para ter uma ideia, pula de 786 diretórios para 3.000 diretórios. Um crescimento enorme. Né? E também cresce o espaço, né? Faz notícia, então cresce o espaço da oposição em jornais, em revistas, né? E houve muita truculência, então se criava fato. Salvador, quando Ulisses chega a Salvador, o aeroporto está cercado de tropas com fuzis, cães. Né? A candidatura encerra a fase do voto nulo como opção oposicionista e abre caminho para a vitória do MDB nas eleições que vão haver em 74. O partido recebe 4 milhões de votos a mais do que a Arena. Então, isso aí vai, né, ter o próprio Brizola, que na década de 70 pregou o voto nulo, colocou que não havia como, né, para apoiar o MDB e tudo mais, ele revê essa posição, ele já está, né. Eleições de 74, o MDB acaba se transformando numa ampla frente contra o regime. Uma postura mais agressiva em relação ao regime militar, porém ainda hegemonizada por liberais, que veem, né, que o combate à ditadura é só para retomar o Estado de Direito, não questionam as questões sociais, e inclusive se veem fortalecidos dentro do MDB porque começam a haver dissidências, né, dentro da ditadura, e alguns ministros começam a se desfiliar da Arena, se filiar ao MDB, setores civis da ditadura, né, começam a se aproximar do MDB nesse momento e consolidam essa hegemonia liberal, de preservação do modelo, né, e tudo mais. O governo Geisel vai iniciar um processo vai dar continuidade, isso é importante, um processo de descompressão, que começou em 75, não foi, né, eles vão dar essa continuidade, e aí vem a questão da visão que os dois têm em relação à questão do que estava acontecendo no Exército. E isso é fundamental, porque vem de pessoas que deram o golpe, de militares que organizaram, dirigiram todo esse processo de repressão, né, durante a ditadura. Eles entendiam o seguinte: os generais tinham que abrir mão do controle da presidência da República, porque a vida política, a incumbência de zelar pela segurança interna,
estavam afetando os quartéis e revelando-se um risco para os interesses da instituição. A ditadura envenenara a estrutura interna das Forças Armadas. Inúmeros oficiais tinham sido retirados das estruturas hierárquicas de comando das unidades, da rotina de treinamento, do ambiente profissional, para serem investidos de funções policiais e punitivas. Para quem dava expediente nos quartéis, isso parecia um bom negócio. Os torturadores eram condecorados com a medalha do pacificador, que registra atos de bravura ou prestação de serviços relevantes ao Exército. No seu grau mais honroso, né, recebiam promoções convencionais, gratificações salariais. Uma burocracia da violência foi instalada dentro das Forças Armadas e se tornara fonte de poder no interior da hierarquia militar. Eles estão descrevendo a turma do Bolsonaro. Estão descrevendo aqui a turma do Bolsonaro, que o Bolsonaro tanto venera. O Ustra, o Silvio Frota, né? Todo esse pessoal que estava envolvido, né, com a repressão. Quer dizer, o próprio setor dos militares já estava percebendo que eles estavam perdendo o controle daquela máquina de morte. E eles tinham, de alguma maneira, iniciar uma abertura controlada. Claro que tinha um interesse americano de acabar com as ditaduras na América Latina. Multinacionais, né? Claro, de entrar aqui. Multinacionais, enfim, havia todo um... Mas é importante ter essa visão, né? Ter essa visão, né? Por que eles... Agora, claro, eles queriam uma descompressão, eles não queriam uma abertura, eles queriam uma descompressão. E eles, inclusive, era muito engraçado que o Geisel disse que, perguntaram, mas vem cá, é para chegar a uma democracia, como vai ser essa democracia com essa abertura? Todas as coisas no mundo, exceto Deus, são relativas. O Brasil vive um regime democrático dentro da sua relatividade. Né? Brilhante, né? Brilhante. O próprio Figueiredo, sucessor do Geisel, nessa época, ele também deu depoimento, ele diz assim, nós temos a laranja, ele era mais grosso, né? Então, nós temos a laranja lima, a laranja pera e a laranja Bahia, que tem sabores diferentes, mas nem por isso deixam de ser laranja. Assim também é a democracia. Definição assim, né? Então, e aí, ele dizia, o povo está preparado para votar, ele não conhece nem noção de higiene. Olha, era essa a visão desses caras. Né? Essa turma... Né? As frases do Bolsonaro. Não tem novidade, não tem novidade nenhuma. Não tem novidade nenhuma. E, na realidade, aí a inflação segue ascendente, chega a 211% em 83, 223% em 84, ela vai num processo de descontrole de preço, das contas públicas deterioradas, recessão, desemprego, crescimento lento das exportações, aceleração das taxas de juros internacionais, aumento da dívida externa. Bom, e aí eles optam pela aquela velha história da abertura lenta, gradual e segura. Né? Imperialismo militar, na minha avaliação, imperialismo, militares e burguesia e latifundiários assumem a estratégia da abertura lenta, gradual e segura. Só que o bloco militar, esse bloco não estava tão unificado assim. Né? Então você teve, por exemplo, na sucessão do Geisel, teve a candidatura do Silvio Frota, que era o expoente de linha pura, né? Era ligado ao aparato de segurança, ao CIEX. E o centro foi um atentado ao CIEX. O Figueiredo, que era o chefe do SNI, era preferido do grupo do Geisel, Pente Monteiro, que era liberal, apoiado por setores militares nacionais, ou seja, já estava aparecendo, aquilo que a gente estava conversando antes, já estava começando a aparecer ali também dentro do Exército setores mais, né, que não tinham, questionavam, mesmo dentro do Exército, que questionavam aquele caminho que os militares tinham seguido e tudo mais. Havia uma influência desse contexto político também, né, refletindo no Exército. Bom, o Silvio vai denunciar que essa abertura é contra os princípios da Revolução Gloriosa de 64, que está beneficiando a oposição, os comunistas, e utiliza toda a estrutura do CIEX, do Centro de Informações do Exército, para tentar derrubar o governo. Né? E o grupo do Geisel vai utilizar
a rede do SNI para derrotar essa conspiração e afastar o Frota da disputa sucessória e garantindo a posse, a vitória, né, do Figueiredo. Nesse período, a sociedade civil amplia sua atuação em defesa dos direitos humanos. Você vai ter a Igreja Católica, OAB, ABI, várias entidades, né, denunciando a questão dos direitos humanos. Eu não tenho medo que havia de 68 a 72. Os movimentos populares vão ter uma fase de reorganização, começa uma luta pela anistia ampla, geral e restrita, cresce por todo o país, com comitês pela anistia no país inteiro, e o Brizola, nesse momento, conversa com Goulart, o momento que ele se reaproxima do João Goulart, após 11 anos de divergência política, né, mas também é o momento da Operação Condor. O Miguel Arraes avisa, inclusive, o Brizola e o João Goulart, né, dessa operação. Ele está exilado na Argélia, ele avisa dessa operação e manda eles tomarem cuidado e tudo mais. E é uma questão curiosa que você vai ter aí a morte do... Até hoje existem dúvidas, né, de que o Jean Goudon teria sido assassinado. Isso é um debate, né? Eu acredito que foi, tenho praticamente certeza disso. O Lacerda também morre, o Juscelino também morre, né? Dizem que o Juscelino foi um acidente, foi comprovado, mas é muito estranho que nesse momento vários dirigentes na América Latina inteira foram assassinados, foram mortos em acidentes ou sendo presos e assassinados. Então, eu acho meio complicado. O Brizola não gostava de viver em função de ameaças, né? Observava algumas medidas de segurança, saía de casa, não saía sempre à mesma hora, evitava as irregularidades, andava armado com autorização do governo uruguaio, né? Porém, essa incidência, essa briga entre o Geisel, por incrível que pareça, essa briga entre o Geisel e o Frota vão influenciar a vida do Brizola no Uruguai. Porque o Frota queria dar um golpe e tinha um medo de que, se ele desse esse golpe, conseguisse derrotar o Geisel e desse um golpe, os setores ligados ao Geisel ou ao Euler, enfim, os setores que faziam oposição, poderiam, né, se aliar, olha que loucura, se aliar ao Brizola, e o Brizola poderia usar a sua liderança no Rio Grande do Sul para reeditar uma cadeia da legalidade. E em virtude disso... Que esse mesmo golpe, vamos dizer assim, né? Exato. E em virtude... a liderança do Brizola, inclusive, de convocar as Forças Armadas, né? Em virtude disso, o Frota vai pressionar o governo federal, né, a ditadura, a pressionar a ditadura uruguaia para expulsar o Brizola do Uruguai. O Brizola já estava praticamente afastado da questão política, participava pouco da questão política, estava mais dedicado lá à sua vida de fazendeiro, né, na chácara que ele tinha no Uruguai, a famosa grande fazenda do Brizola, que para o Uruguai pode ser grande. Do Uruguai. E o tamanho dela comparado. O tamanho dela tinha comparado. Luz elétrica. Não tinha luz elétrica. Então, enfim. Não vou nem entrar nesse. A água era do poço. Do casebre. Enfim. Bom, de qualquer forma, ele vai ser, em 13 de setembro, o Ministério das Relações Exteriores expulsa o Brizola, né, do Uruguai. O Brizola, numa sacada espetacular, o governo dos Estados Unidos é o Carter, que está querendo uma distensão nas ditaduras na América Latina, e ele resolve criar um fato político e pedir asilo nos Estados Unidos. Isso cria, obviamente, um problema sério para o Carter, por um lado, que é óbvio que os militares vão assistir com... Peraí, os Estados Unidos, o imperialismo estadunidense está recebendo o inimigo sabe? Que é isso? Mas havia uma série de medidas legais que deveriam ter sido tomadas que o Carter atropelou. E, né, aceitou. O Brizola passou por momentos difíceis, né, porque antes de chegar a Nova York, ele tinha uma escala
na Argentina. Em plena ditadura, né, violentíssima da Argentina, e em plena Operação Condor. O hotel que ele foi ficar hospedado, para você ter uma ideia, o hotel que ele ficou hospedado, o presidente era o Jorge Rafael Videla, um dos maiores assassinos da ditadura argentina. Na noite antes, o Hotel Liberty, onde ele ficou hospedado, houveram vários casos de sequestros e assassinatos a mando da ditadura e da Operação Condor. 2 parlamentares uruguaios, Michelin e o Héctor Gutierrez, foram arrancados à força do seu apartamento e foram encontrados mortos logo em seguida. Isso na noite anterior que o Brizola se hospeda nesse hotel. Né? O Brizola tinha um temor muito grande, talvez não com ele, pelo que eu conheci do Brizola, não com ele, mas com a família dele, né? Seus familiares. E só foi dissipado no momento que os repórteres que foram entrevistá-lo na sua chegada ao aeroporto de Ezeiza se comprometeram, se dispuseram a fazer uma vigília no apartamento em que ele ficaria hospedado com a família até embarcar para Nova York. Bom, vai havendo esse processo de abertura lenta. Essa abertura colocava claramente a abertura proposta pelos militares, que Brizola não voltaria, que Darcy não voltaria, que Prestes não voltaria, que Julião não voltaria, que Miguel Arraes não voltaria. Eram 8 que não iriam voltar, porque eram considerados uma ameaça à segurança nacional. Foi o movimento da anistia, né, que conseguiu arrancar dos militares a possibilidade de retorno desses, né, militantes, desses exilados políticos. Bom, as eleições de 78, né, foram eleições impostas, uma legislação imposta, que era a famosa Lei Falcão, que você colocava um retrato 3x4 na televisão e o teu nome, o número, e acabou, não tinha mais nada, você não podia falar nada. Né? Mas mesmo assim a oposição fez quase 60% dos votos. Chegou a quase 60% dos votos. Porém, inventaram os senadores biônicos também. Né? E aí, na época, era biônico, porque tinha um filme na televisão famoso, que era o Homem de 6 milhões de dólares, que era um biônico. Né? Aí a população inventou logo, apelidou logo esses senadores de senadores biônicos, né? Semelhantes ao homem, inventados. Né? Foram senadores inventados, né, pela ditadura. Nesse momento, Brizola recebe um convite para ir para Lisboa, em 78, recebe em janeiro de 78 um convite para ir para Lisboa. É uma articulação de um comitê de anistia que havia em Portugal, formado por ex-militares, né, que foram perseguidos durante o golpe, em 64, e articulou toda essa, né, saída do Brizola para Lisboa. No Brasil, né, a Arena vai demonstrando o maior partido do Ocidente, como era chamado, vai demonstrando as suas debilidades, né? E a ditadura começa a pensar numa reforma do sistema partidário. Nesse contexto, né, você vai ter as grandes greves do ABC e o surgimento da liderança, né, do Lula, né, e do chamado novo sindicalismo. A crise vai se aprofundando da ditadura, a gente já, né, colocou isso. Você vai ter, obviamente, aí uma divergência surgindo dentro dos setores populares. Né? Ficava claro, no avanço de todas essas dinâmicas sociais, que os meios oposicionistas, né, tinham que avançar nessa conjuntura, porém, por liberais hegemônicos no MDB, a ditadura, o limite era o Estado de Direito. E aí os setores populares começaram a pensar alternativas. Nesse período, o PCB e o PCdoB estão na ilegalidade,
e se recusam a repensar um partido ou uma estrutura que não fosse o MDB de oposição. E entre os setores populares começava a discutir a necessidade de um partido popular, democrático, socialista, à luz de características específicas da formação social brasileira de campo, né, que juntava o que deu origem depois ao PT e ao PDT. Né? Nessa época você tinha jornais, por exemplo, eu acho até engraçado lembrar isso, né? Tinha um jornal, se eu não me engano, o nome era Versus, que era um jornal que acabou dando origem depois ao Alicerce, né, à Convergência e ao PSTU, que hoje é o PSTU. E esse jornal dizia para um partido socialista com Brizola e Julião. Tem uma ideia. Né? Apoiava o Fernando Henrique para o Senado. Né? Eram setores revolucionários que apoiavam o Fernando Henrique para o Senado. Tem uma ideia. Naquela época, eu acho que o único que falava, que denunciava... Depois dizia, esqueça o que eu fiz, que eu escrevi. O único... Não, mas naquela época já teve um debate violentíssimo entre o Rui Mauro e o Fernando Henrique em torno da discussão da teoria da dependência, em que tem um texto do Rui Mauro que ele desbanca a teoria da dependência do Fernando Henrique e diz claramente: o Fernando Henrique é um intelectual a serviço da burguesia nacional e internacional. Ele diz isso textualmente no texto, e isso foi na década de 70. Isso foi nesse período. Ele sempre cumpriu esse papel, as pessoas se enganavam. Nós mesmos nos enganamos em determinado momento. O Brizola achava que era importante ele vir para o PDT, no início do PDT. Teve negociações. O PT tentou várias vezes trazer o Fernando Henrique para militar no PT. O Vefor, que foi secretário-geral do PT, era muito próximo, tanto era próximo que depois ele sai do PT e vai para o PSDB. Né? Tem um caminho assim, sem grandes atropelos. Sai da Secretaria-Geral do Partido dos Trabalhadores e vai virar ministro, acho que da Cultura, do governo do Fernando Henrique. Então, há essas divergências, né? Elas estão ocorrendo e vão surgir dois partidos nesse campo, né? O Partido dos Trabalhadores e o Partido Trabalhista Brasileiro, o novo PTB. Né? A divergência acabou sendo exatamente essa questão que a gente está tratando desde o nosso primeiro encontro, que é a história do Brasil. Né? O PT se colocava como novo, que negava todo esse passado, que vinha para negar todo esse passado. Né? Nós somos o novo, a CLT é o AI-5 dos trabalhadores, né? O Brizola era o atraso, o Brizola era o que não prestava, tudo aquilo que representava, né, a década de 60, onde só tinha pelego, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Isso acabou gerando, né, essa divisão, acabou gerando o surgimento desses dois partidos. O Brizola o tempo todo trabalhou no sentido de tentar construir um único partido. Ele procurou o Lula, ele procurou os dirigentes do PT, de tentar construir um único partido. Só que a sua liderança... Chá de cadeira, ele mesmo relatou. E a sua liderança, claro, a liderança do Brizola era uma liderança que se impunha pela história dele. O Brizola tem equívocos, o Brizola pode dizer o que for. A liderança dele se impunha. A liderança dele se impunha e não interessava a esses setores, a liderança. Né? Então eles vão se afastar o tempo todo e construir uma política de desacreditar, né, a liderança do Brizola. Por outro lado, os militares também estão vendo com grande apreensão. Para vocês terem uma ideia, dos 18 deputados federais, se eu não me engano, do MDP do Rio Grande do Sul, 13 disseram que iriam entrar A ideia inicial era juntar 36 deputados federais no novo PTB. Era uma bancada assim, muito expressiva naquela conjuntura. Né? É interessante que eu tinha falado do IEPS, né, o Instituto de Estudos Políticos e Sociais e tudo mais, que foi construído no MDB. Esse IEPS vai acabar dando origem, posteriormente, à juventude trabalhista.
Juventude Trabalhista vai surgir desse grupo que compõe o IEPS, que eram dirigentes de organizações que pregavam a luta armada, que praticaram a luta armada contra a ditadura, e que hoje começam a perceber a necessidade da construção desse partido. Tem, claro, os limites da frente do MDB, né? Tem uma reflexão crítica sobre o passado do PTB, não é uma visão, né, acrítica em relação ao passado histórico do PTB, né? Percebem claramente o anti-imperialismo da Carta, né, Testamento, da configuração popular do trabalhismo, e defende um partido que perde essas tradições e as supere numa estratégia socialista. Pelo que vocês ouviram eu falando até hoje, nesses 3 encontros, dá para perceber de onde vem a minha influência, né? A minha formação se dá exatamente nessa área. Eu entro no PDT, imediatamente me somo à Juventude Trabalhista, a minha formação toda. Eu tinha 21 anos de idade quando eu me aproximo. Tem tempo, com 59, então tem tempinho razoável. E eu entro no PDT, via esse debate, via essa discussão, companheiros que foram da VPR, companheiros que foram da LN, né, companheiros que foram da POLOP, né, que discutiam toda essa necessidade desse partido. E essa Juventude Trabalhista vai se ligar ao grupo dos trabalhistas históricos, que havia no Rio Grande do Sul, e vai começar a fazer encontros, vai começar a fazer reuniões e tudo mais, com o respaldo do Brizola, né, isso tudo com o respaldo do Brizola, realizar primeiro em Esteio, no Rio Grande do Sul, um encontro, né, de 6 a 7 de janeiro, na cidade de Esteio, para lançar as bases dessa nova agremiação, né? O Brizola envia uma fita aplaudindo a iniciativa e tudo mais, típico gaúcho, né? Que o ressurgimento do trabalhismo devia dar como uma água de chaleira de chimarrão, que começa a aquecer de baixo para cima. Essa sempre foi uma colocação, né, que o Brizola fazia. E logo depois, o que vai acontecer? Vai ter a aprovação da criação de uma associação de debates e estudos do PTB, que vai percorrer todo o estado do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre vai ter uma sede. No Rio de Janeiro também vai surgir, posteriormente, uma instituição com os mesmos moldes, né? E um detalhe importante, quer dizer, tudo que hoje se fala de questão do negro, da mulher, né, do homossexual e tudo mais, todas essas questões já eram debatidas naquele momento. Haviam seminários, debates, tanto que isso refletiu, inclusive, no programa do PDT, que é um dos poucos programas que, naquele momento, fala claramente da questão do negro, da questão da mulher, da questão do indígena. Tanto que tinha até na cartilha do CIEP depois. Não né? Não é à toa que você vai ter a aproximação do Abdias, da Lélia Gonzalez, né, do Carlos Alberto de Oliveira. Você vai ter a aproximação de várias lideranças do movimento negro construindo esse partido, e do movimento feminista também, que se aproximam desse partido e que vão, né, ajudando a construir o partido. Bom, a direção do MDB vai excomungar praticamente essa discussão, né? Vai fazer o discurso que o propósito é dividir as oposições, o PCB vai entrar nesse discurso, o PCdoB vai entrar nesse discurso, e, obviamente, muitos trabalhistas históricos ali que, com o passar do tempo, se acomodaram no MDB, começaram a ficar meio assim, será que é a hora? Vamos ver o que a gente faz, né? E o Brizola tinha uma figura que eu achei muito interessante, que ele dizia o seguinte: o MDB é uma casa com muitos compartimentos. A sala e o quarto da frente pertencem aos liberais. Nas instalações intermediárias habitam seus aliados mais próximos. Lá no quartinho do fundo, tão mal alojados os setores populares. Porém, o detalhe mais importante é que o aluguel é pago pelos setores populares. Ou seja,
tem alguma coisa errada aí. Né? Os setores populares querem morar na sua própria casa, ou seja, construir o seu próprio partido. Então, era esse o grande debate que estava se colocando. Né? No Rio de Janeiro, nesse momento, se cria, né, como eu falei, a Associação de Debates e Estudos, centro de mobilização do PTB, que vai ter um processo importante. Essas articulações vão se dando no Brasil e no exterior. E em 79, em junho de 79, vai se organizar em Lisboa o Encontro de Lisboa. Eu encontrei números diferentes de participantes que vão de 150 até 1.500. Mas foi uma participação expressiva, né? Gente do mundo inteiro, exilados do mundo inteiro. E com uma coisa. Oi? É que falhou. O próprio Sirquis faleceu. Sim, sim. Claro. Havia discussão da questão ecológica. Sim. Era o Sirquis, era o Sidney de Miguel, tinha outros que articulavam, né, um setor que tinha questão ecológica e colocava isso nas discussões cotidianas do partido. Né? O encontro em Lisboa vai definir o que vai ser esse partido, chamado Novo PTB. É curioso, né, que ele junta, né, uma quantidade, né, de nuances da esquerda, marxistas, social-democratas, verdes, terceiros mundistas, junta, e os trabalhistas, no final da conta, eram quase que minoria nesse processo. Eles vão pedir, o Teotônio contava que eles pedem uma reunião com o Brizola, dizendo, vem cá, que PTB você está montando aí, que a maioria não, né, não vem dessa tradição, tudo mais, não, tem alguma coisa aí. Isso vai ser aproveitado, inclusive, isso vai ser aproveitado pelos militares. Mas o discurso do Brizola foi belíssimo. Né? Ele não queria ser socialismo encastelado. É de fato era um caminho lá. E um discurso extremamente radicalizado, colocando a importância da organização de um partido pela base. Isso aí depois vai ter certas contradições que a gente vai viver, mas ele faz isso que eu queria combinar contigo, a gente fazer mais duas, sexta-feira, que as pessoas estão pedindo muito. Pode ser. E a gente vai adentrando um pouco mais depois do Encontro de Lisboa, a formação do PDT, aqui a eleição do Brizola, as diretas, a gente vai avançar um pouquinho mais, sempre buscando também, içando lá de trás para trazer e dialogar com a realidade. Eu acho que as pessoas estão me pedindo muito. Pergunta que alguém tenha feito? Ficou alguma pergunta? Não, acho que respondido alguma coisa? Então, você foi respondendo ao longo da discussão, você foi respondendo automaticamente. Então beleza. Eu tentei, mas de repente, agora como no final não estava... Aí tem uma hora que deu uma travada, a minha também, não entrou, mas a gente vai, se porventura não ficar, eu volto com ela nas outras. Queria que tu só fie agora, a gente já está 1h30, a gente tentasse chegar claro. Se deixar, agora, eu vou falando. Não, eu também, porque é belíssimo. E você vê como é importante para que a gente não fique repetindo os mesmos equívocos, os mesmos erros, e a esquerda patinando, sem reconhecer. Né? Aliás, o Bolsonaro é fruto de tudo isso que o Brizola avisou, essa incompreensão também da esquerda com o trabalhismo, com o fio da história. Claro, e nós mesmos erramos muito. Os trabalhistas erraram muito, contribuíram. Né? É uma autocrítica que nós temos que fazer, que nós contribuímos também para essa ilusão, claro, com as melhores das boas intenções, entendeu? Mas nós tivemos, na minha avaliação, uma estratégia que foi completamente equivocada, acabou fortalecendo essa abertura lenta, gradual e segura que os militares fizeram, e essa lógica dessa anistia, né? Que seja ampla, que anistia torturados e torturadores. Nós também nos calamos um pouco em relação a isso, nós tínhamos a ilusão de que a democracia estava sendo realmente conquistada naquele momento. Nós não percebemos que é uma democracia profundamente restringida. PTB,
percebemos, achava que o Brizola poderia ser a continuidade do Jango, e ia voltar à presidência da República, iam deixar, até o imperialismo Aí seria. Não vai, não vai. A gente vai ver, discutindo semana que vem, tinha articulação de golpe, em 89, caso o Brizola ganhasse as eleições. Eu não estou inventando isso, são documentos do Departamento de Estado norte-americano. A Proconsult foi uma tentativa clara. 82, claríssimo. E 89, você tem documento do Departamento de Estado norte-americano dizendo que foram contactados por empresários brasileiros e lideranças civis brasileiras e militares, no sentido de que se os Estados Unidos avalizaria um golpe caso o Brizola ganhasse as eleições. Porque se a gente não lembra... Outra aula, a gente vai dissecar isso aí, que isso é muito importante. Em 1988, o Brizola estava com 40% das intenções de voto. Né? Mas aí, semana que vem, a gente... A intenção de derrubar, realmente. Né? Mas, professor, te agradeço nessa 1h30 que a gente dialogou. As pessoas estão... Olha, a Marcília, ótima aula, marcada para a próxima sexta-feira, então, pontual. Às 11 horas, sexta-feira, todo dia, toda sexta-feira a gente vai tentar fazer aqui, pelo menos em mais 3 aqui, professor, estou programando, depois a gente programa certinho, para a gente continuar esse fio aí, porque é muito importante. Esse momento a gente precisa repetir a exaustão, né? As pessoas entendam a importância da nossa história, né? Para conseguir realmente, né, a cesta trabalhista, é isso aí. Prefiro sexta brizolista, mas tudo bem. Brizolar. Na sexta, nós vamos todos brizolar. Agradeço, valeu, professor. Sexta brizolista. Aí, correção automática. Maravilha. Valeu. Muito obrigado aí. Um bom final de semana, professor. Valeu. Obrigado a todo mundo que assistiu.